A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do projeto Restaurando e Curando Vidas. Você já se sentiu perdido? Sobre qual o seu lugar na obra de Deus? Já questionou se possui um dom espiritual e como usá-lo para glorificar o Senhor? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada de autodescoberta espiritual, explorando os dons mencionados em Efésios 4 e como eles se encaixam no plano de Deus para nossas vidas. Vamos refletir sobre o chamado divino, a importância da obediência e como construir um relacionamento mais íntimo com o Pai através da prática dos nossos dons. Prepare-se para ser inspirado a descobrir e abraçar o propósito único que Deus tem para você. Vamos começar! Então, aqui em Efésios 4, ele já diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e uns para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra no ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para um perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui nesse caso, ele está nos trazendo a questão de que, se eu sou evangelista, o irmão Gilberto é doutor, o irmão Diego é pastor, então cada um faça segundo sua função. Eu sou evangelista, vou lá evangelizar. O irmão Gilberto é o doutor, pois o irmão Gilberto vai fazer o que lhe foi designado. Diego é pastor, pois ele fará o que lhe foi designado. Para quê? Para que sejamos aperfeiçoados na edificação do corpo de Cristo. Porque vejam, se o coração não bater, quem vai bater por ele? Isso falando no corpo humano. Mas Deus, ele pode usar outra pessoa. Sim, pode. Mas ele quer usar você. O dom ele deu pra você. É outra coisa que a gente vai também conversar mais pra frente. É acerca do que Deus deu e o que Deus não deu. Por exemplo, Deus não deu tal dom, então não faça. Não tente ter. Não tente fazer. Se Deus não te deu e Deus confirmou que não era pra ti, pois não é, ponto final. Tem gente que tem a mania de quando Deus dá o dom de alguma coisa e tal, a pessoa não aceitar. É igual chamado. Deus, ele confirma o chamado, sim, por profecia. Ele confirma no nosso coração, mas ele confirma por profecia. Só que mesmo ele confirmando por profecia e no nosso coração, a gente não quer fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então, Deus pode até usar outros, mas quando ele quer usar você, é você. E o querer dele é perfeito. Significa que se o querer dele é perfeito, então ele não é errôneo. Ele sempre tem um plano. E tu vai ou vai. E ponto final. Eu vivia dizendo que eu não queria pregar. Deus usou o meu ex-noivo para dizer para que tu prega, tu ensina. Eu digo, eu não faço isso não. E fiquei lá na minha mermice. Deus todo tempo confirmando profetas e profetisas. Tu vai pregar, tu vai ministrar minha palavra e vida e se render aos meus pés. Eu digo, Jesus, eu não posso pregar. Como é que eu vou pregar se eu não sei pregar? Ele disse, tu vai e ponto final. Um dia, a irmã Rebeca, nada. Eu tava lá no culto, mal tinha sido batizada com o Espírito Santo. Que antes disso, a autoridade eu não tinha. Eu pegava no microfone pra louvar, só louvava, entregava ali, ponto final. Não tinha negócio de ministração no louvor. Eu achava bonito nos outros, agora eu não conseguia fazer. E depois que eu fui batizada do Espírito Santo, eu fui nesse culto, rapaz, online. Chego lá, papai chega no meu ouvidinho e assim, ó, tu te prepara que semana que vem você que vai pregar. Mas como é que é? Tu fica, né, doida. Acho que é coisa na minha cabeça, que eu dou no dia seguinte, a irmã Rebeca me liga. Porque a irmã Rebeca me liga, irmã Ângela, eu vou te fazer um convite, eu não aceito não como resposta. Qual é, bênção pura? Você vai pregar quinta-feira que vem no projeto. Eu só fiquei imaginando o papai gritando lá do céu, eu te avisei. A gente tem essa mania, Deus entrega pra gente, seja dom, seja chamado, a gente não quer aceitar. Não, eu não tenho esse dom. Não, esse dom não é pra mim. Se Deus falou que é pra ti, pois é pra ti, ponto final. Ele falou, tá falado e pronto. Ele não é homem pra mentir. Ele não é filho do homem pra que se arrependa. Ele fala, ele cumpre. Ele promete, ele confirma. Tô nem aí. Faça, meu irmão. Mas faça para que o corpo de Cristo seja edificado e aperfeiçoado dia após dia, para que o nome dele seja glorificado e para que nós possamos conhecê-lo na sua plenitude e medida de estatura completa de Cristo, o Filho de Deus. O que significa isso, irmã Ângela? Porque quanto mais você faz aquilo que o Senhor que ordenou que tu fizesse, mais intimidade você vai criar. Como assim, irmã Ângela? Dom espiritual
espiritual te aproxima de Deus? É porque quando você começa a cumprir aquilo que Deus te ordenou que fizesse, significa que você está se tornando obediente. E se você está se tornando obediente, você vai começar a ouvir a voz de Deus. E se você começa a ouvir a voz de Deus, você vai começar a buscar mais. E se você busca mais, você vai começar a ter mais intimidade. A intimidade com Deus não se consegue do nada. Ele está ali, de braços abertos para te receber, batendo na porta do teu coração. Mas isso não significa que tu vai ser íntimo de Deus da noite pro dia. Um relacionamento com Deus é igual um relacionamento com um homem e uma mulher. É construído. Você constrói um relacionamento com Deus. É uma criatividade que você tem que ter. É uma estratégia que você tem que ter para se aproximar de Deus, porque Ele sempre é próximo de ti. Ele só não é íntimo contigo porque tu não é próximo dele. Porque para ter intimidade tem que ter proximidade. E a partir do momento em que a gente faz exatamente aquilo que Ele nos entregou que nós fizéssemos, aquilo que Ele realmente nos mandou que fizéssemos, isso significa que a gente está sendo obediente e que a gente está conseguindo ouvir a voz do Senhor. E quando a gente ouve a voz do Senhor, fica mais fácil dele se aproximar, da gente se aproximar dele, porque aí a gente vai saber o que ele quer, e aí é a hora que ele vai começar a ter, que a gente vai começar a ter experiência com ele, daquilo que a gente faz com relação aos dons que ele nos entregou, porque ainda que sejam vários dons, como já disse ali em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 4 ali, ele falou, ainda que haja diversidade de dons, mas há um só Espírito, é o mesmo Espírito, ainda que haja diversidade de ministérios, mas é o mesmo Espírito, você pode ter intimidade com ele a partir do momento em que você começar a ouvir a voz dele para fazer aquilo que ele te ordena fazer. Porque é possível ouvir a voz de Deus antes de ter intimidade. Gente, irmã Ângela, Samuel foi consagrado a Deus por Ana. Samuel, ele aprendeu com Eli, o sacerdote. Mas ele conhecia a Deus por ouvir falar, porque o sacerdote Eli o ensinava. Samuel, quando Deus o chamou, ele era apenas um jovem. Samuel foi chamado por Deus. Ele não tinha intimidade, mas ele ouviu a voz de Deus. Coube a ele responder ou ignorar. Ele respondeu e a partir daí ele continuou ouvindo a voz de Deus e continuou se aproximando de Deus e criou a intimidade que nós conhecemos que ele criou. Afinal, foi ele que ungiu o rei Davi. Veja, o grau de intimidade desse homem foi colocado por profeta da nação de Israel. E que profeta? Isso se constrói quando nós conseguimos nos posicionar acerca daquilo que o Senhor nos entrega. E isso vale para os dons. Por isso que está aqui em Efésios, capítulo 4. Que nós precisamos nos aperfeiçoar acerca daquilo que Deus nos entregou, para que conheçamos mais a Deus, o Filho de Deus, para que tenhamos mais esse conhecimento dele. Porque é só assim que a gente consegue definir se a gente é íntimo, se a gente está próximo ou não. De outra forma, não tem como a gente definir. Ah, mas se eu tenho experiências com Deus, então eu sou próxima. Sim, mas para você ter experiências com Deus, você tem que começar dando o primeiro passo, ouvindo a voz de Deus, ou seja, obedecendo. Aí, dando sequência, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 3, o seguinte: porque pela graça de que me é dada, digo a vós que não vos convém saber o que não é necessário saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um de vós. Porque assim como em um corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas somos membros individuais uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que é dada, que é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercite com misericórdia e alegria. Aqui é mais ou menos uma conclusão de exatamente tudo que eu lhes ensinei aqui. Por que a conclusão disso tudo que eu acabei de falar? Porque vejam, irmãos, eu costumo dizer, que tem um ditado por aí que fala que cada macaco no seu galho. E esse ditado ele realmente é. Se cada um tem uma função, não tem por que tá querendo a função do outro. Porque vai que eu não faço igual o irmão. Vai que eu queira fazer uma imitação do irmão, mas imitando o irmão eu vou estar fazendo pior do que eu deveria fazer. A palavra do Senhor é clara. Nós somos um só corpo. Nós somos individuais uns dos outros. Pelo amor de Deus, só existem 2 braços, não existem 4.
4 no corpo humano. Só existe um coração, não existe 5, não. Não adianta o braço querer ser o coração, ou pelo menos imitar o coração. Isso não significa que só porque eu sou o braço de um corpo desse ser humano, eu vou fazer a mesma coisa que o braço. Eu achei tão bonitinho o coração batendo. Tu, vou bater também. Não, você é o braço. Você foi feito para outra função, meu irmão. O apóstolo Paulo, quando ele nos traz isso daqui em Romanos 12, ele tenta nos ensinar o seguinte: vocês têm a mesma fé, só que a cada um de vós é repartido conforme o Espírito Santo desejar. Então, que nós venhamos a entender que verdadeiramente é que o Espírito Santo está repartindo conosco. Então, recapitulando, o dom espiritual serve para a edificação do corpo da igreja. E dentro desses dons espirituais, eu vou lhes dizer que só um é para edificação nossa, e é o dom de línguas. Porque é muito raro você ter alguém que interprete as línguas. Quando se há alguém que interprete as mesmas, são a casa, aquilo que se está sendo falado. E o que é o dom espiritual? O dom espiritual é algo sobrenatural na qual o Espírito Santo nos deu, que nós fazemos dentro e fora da igreja. Isso é cada um fazendo conforme aquilo que o Senhor nos concedeu. Não podemos passar dos limites e não podemos retroceder daquilo que Ele nos ordena. Amém, amadas? No próximo culto de ensino que vem, nós também queremos aprofundarmos em cada dom, explicar o que é, para que serve, quem tem, como faz, quem não tem, o que faz. A gente quer aprofundar isso com vocês, porque não adianta nós termos cultos de tudo e não ter culto de doutrina para que a igreja seja ensinada. Agora que você descobriu o verdadeiro propósito dos dons espirituais, que tal começar a usá-los para edificar o corpo de Cristo? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais mensagens inspiradoras. Que Deus abençoe você e o seu ministério.